Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite! Boa noite a noite. todos. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Carlota. Olha Tá quem aí está a minha aqui. irmã, a minha sobrinha. Olha aqui, Gisele Conduru, sua irmã. Boa noite, Gisele. Boa noite, sobrinha A Ula. Regina Helena. Boa noite, Regina. Boa noite, minha querida. Ula Rezende. Boa A noite. sobrinha. Ela é a mãe do Samuel e do Rafael. Meus dois amores. E aqui, NGH Passageira. Obrigada, parabéns por este trabalho. Boa noite, obrigada, querida. Nós também estamos de passagem na vida. Então, é com muita honra que nós estamos aqui, não tenho palavras. Eu, no momento, eu não estou no Rio, eu estou em Belém do Pará, que eu sou natural de Belém, mas o movimento espírita eu estou no Rio de Janeiro. E conheci a Carla no nosso grupo, no La Paulo de Tarso, e a gente vai iniciar um bate-papo sem pretensão, sem estresse. A gente vai começando apresentando esse livrinho aqui, aí a Carla vai fazer a prece. Está aparecendo na capa, tá refletindo. Aí. O Filho de Deus, da nossa amada Joana, benfeitora, de Divaldo Franco, mentora. Então, vamos iniciar, né, Carla? Vamos. Muita gratidão. Muita gratidão. Filho de Deus, é a mensagem inicial. Multiplicaram-se, através dos tempos, variados conceitos a respeito de Deus. Por mais complexos, sempre se tornaram insuficientes para expressar toda a grandeza do Criador. Somente Jesus logrou fazê-lo com perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples, no entanto,
portadora de alta carga racional e emocional, chamando de pai. O designativo excelente preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. Deus é o Pai Criador, o genitor divino, a causa incausada de todos os seres e todas as coisas. És filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada te deve atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxito nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te que em qualquer situação Deus está contigo. Este pequeno livro, Filho de Deus, foi escrito para as tuas horas difíceis, os teus momentos de dubiedade e de fraqueza, que todos, de alguma forma, experimentamos. Em suas páginas encontram-se oportunas diretrizes que certamente o caro leitor já conhece, mas que te recordamos de modo a levantar-te o ânimo, impulsionando-te ao prosseguimento da luta. São tópicos singelos, porém de vital importância, e especialmente quando se está a sós, sob padecimentos insuportáveis, aparentemente sem caminho a seguir. Deus é nosso Pai. Alegra-te com a certeza e ser feliz, esperando que nossas reflexões te seguem, auxiliando-te na ascensão. Exoramos as bênçãos do Pai de amor para todos nós, seus filhos rebeldes e necessitados que reconhecemos ser. Assinado Joana de Ângeles, Salvador, 16 de março de 1986. Vamos sempre iniciar aos sábados com esse livrinho. E agora passo para você, querida Carla. Boa noite, Nilceia. Olha quem está aqui, Nilceia. Boa noite! O nosso grande boa noite! Agradeço que ela botou aqui que Mãe Maria, ó, tem uma mensagem para a gente. Ó, que o Senhor Jesus e a Senhora Maria de Nazaré abençoem esse novo... Deve ser esse nosso novo desafio que vocês abraçaram. Obrigada, minha irmã. Obrigada. Bom, agora vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor, bondade e misericórdia infinita. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos iniciando este estudo na noite de hoje. Agradecemos por estarmos encarnados. Agradecemos por esta doutrina maravilhosa que traz o Cristo Consolador, o nosso Mestre Jesus. Agradecemos a nossa veneranda mentora, Joana de Ângeles, por sua psicologia transpessoal, com esse viés espírita, e que, com isso, traz mais essa ferramenta para o nosso autoconhecimento. Agradecemos ao Lar Paulo de Tarso, que nos uniu, a nossa querida professora Nilceia, a Web Rádio Estação da Luz, que Tavares também nos proporciona, mas essa oportunidade, se não fosse Nilceia, não seria possível essa ponte, para que este estudo e a psicologia de Joana também possa ser divulgado por este canal. Aos benfeitores espirituais do Lar Paulo de Tarso, nossos mentores e guias pessoais, por suas proteções e bênçãos, para quando estivermos neste estudo,
sejamos doadores de bons fluidos, para que esses bondosos espíritos que nos atendem com tanta dedicação possam, com esses nossos fluidos unidos ao deles, socorrer aos nossos irmãos desencarnados que também participam da nossa live e precisam tanto ou mais do que nós. Pai amado, que nosso encontro seja repleto de boas reflexões, que elas cheguem ao mais profundo de nosso coração e à nossa mente, para que nos transformemos, nossas ações para melhor e proporcionem uma mudança de visão e comportamento, rumo ao nosso autodescobrimento, e com isso, nos libertemos de nossos sofrimentos ou estejamos cada dia mais próximos de Ti. Amados guias espirituais, abençoe e sustentem nossos estudos, protegendo, intuindo, conduzindo este estudo, que possamos estar cada dia mais seguras e amparadas por Teu sublime amor. Querida Joana, também pedimos a Ti que tenhamos mais sintonia dia a dia contigo, para que sejamos bons canais de palavras e exemplos que toquem e despertem cada dia mais nossos corações e espíritos, para que a mudança se faça em nós e ao nosso redor. Que este estudo transcorra na mais perfeita harmonia, que os nossos bondosos guias nos iluminem, sustentem, amparem, nos intuem. Que, como Paulo de Tarso e Bezerra de Menezes dizem, que possamos ser cartas vivas de amor e benfeitorias através de nosso estudo. Nosso estudo bem singelo, né? Com isso, pedimos vossas permissões para que possamos iniciar e estrear esta live, Momento com Joana, sob vossa proteção, inspiração e harmonia. Se conosco, Jesus, fique em nossos corações, palavras, pensamentos e ações. Querido Mestre, permanece conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, querida. Muito Graças a linda. Deus. Com o coração cheio de gratidão e de amor, vamos iniciar falando que a ideia central é o tema Libertação do Sofrimento. É esse livro, mas não tem como falar de sofrimento sem usar o livro Plenitude e buscar no Homem Integral, Em Busca da Verdade, em todos os livros de Joana que a gente tem acesso, né? E esse livro, esse outro livro aqui, ele já é dos psicólogos que falam do material, mas vamos caminhando para por que ficamos interessados em Joana. Depois a Carla fala da experiência dela, então eu posso dizer que tive prescrito, junto com os remédios homeopáticos, vários remedinhos, eu tive prescrito por Dr. Alberto Almeida a compra de 6 ou 7 livros de Joana de Ângeles na prescrição dele, em 1997, se não me falha a memória. E ele dizia que eu tinha que conhecer Joana, porque eu já fazia, lá nos Estados Unidos, aqui eu morei 20 anos por lá, a gente fazia o autoconhecimento, mas um autoconhecimento que era baseado nos livros de Emmanuel, sem ainda conhecermos Joana. Então, foi daí que eu descobri o Homem Integral, o autodescobrimento, o primeiro, que é Desperte e Seja Feliz, o Jesus e a Atualidade. Eu acho que o Jesus e a Atualidade é um dos primeiros. Mas aqui nós não somos psicólogas, nem eu, nem Carla. Eu sou bacharel em Direito, tenho curso em Arte, e a Carla é enfermeira. Eu me adiantando aqui. Porque estamos vivendo tempos pós-pandemia
de muito conflito, de muita angústia, de muita tristeza, melancolia, pessoas que perderam parentes, pessoas que não perderam ninguém, mas o próprio lockdown deixou traumas de ansiedade, de transtorno. E estamos vivendo, né, o janeiro branco, não é isso, Carla? Me corrige. Janeiro Branco, desde o ano passado foi promulgada essa lei, né? Agora, a partir desse ano, por causa da pandemia, né? Que deixou muitas sequelas, muitas doenças mentais. Então, tudo em relação à saúde mental é Janeiro Branco. Olha lá, então, mês de janeiro, que também a gente conhece as síndromes da melancolia, que o mês de dezembro, né? Solidão, as pessoas ficam muito, algumas têm até síndrome pós-traumática de natais que vivenciaram. Então, a nossa ideia é ajudar, a nossa ideia é trazer um conforto, né, com Joana para o entendimento dos grandes pepinos da atualidade. Está falando aí Elisete Mendes. Elisete Mendes. É tua amiga? Não. Quer ler? Na vida existem pessoas queridas e abençoadas. Uma delas acabou de ler essa mensagem. Boa noite para todos. Natal, Rio Grande do Norte. Obrigada, Elisete. Maravilhosa. De Natal, olha, Rio Grande do Norte. Que maravilha. Obrigada. Então começando a ler Joana na década de 90, final de 90, início dos anos 2000, aquilo ficava... Aí eu disse, tá aí, a Joana trouxe a metodologia para aquela questãozinha, né, Carla? 919 do Livro dos Espíritos. Quem conhece essa questão? Conhece a ti mesmo. A Carla vai ler, porque a gente fica... Lógico que Santo Agostinho deu a dica, mas a gente vai entender que tem pessoas que não conseguem nem se auto-perguntar o que é que eu fiz hoje. Né? Ficam na negação. Então, lê, minha querida. Ou então buscam fora, né? Para 919, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade é precisamente a de conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Esse agora é Santo Agostinho falando. Posso ler tudo? Lê. Fazei o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. No final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado a algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, pois, crede-me, Deus o assistiria. Perguntai, portanto, a vós mesmos e interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em tal circunstância, se fizestes algumas coisas que censuraríeis da parte de outrem, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isso: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao retornar ao mundo dos espíritos, onde nada fica oculto? Examinai o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave
da melhoria individual. Mas direis, como julgar-se a si mesmo? Não teremos a ilusão do amor próprio que diminui as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Isso é muito verdadeiro, mas tendes um meio de controle que não pode enganar-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai a vós mesmos: como a qualificaríeis se ela fosse praticada por outra pessoa? Se a censurarias em outras no outro, né? Ela não poderia ser legítima em vós, pois Deus não tem duas medidas de justiça. Procurai também saber o que dela pensam os outros e não desprezeis a opinião de vossos inimigos, pois estes nenhum interesse têm de mascarar a verdade. E Deus frequentemente os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que faria um amigo. Que aquele que tem a vontade séria de melhorar-se, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dela os maus pendores, como arranca as ervas daninhas de seu jardim, que faça o balanço do seu dia moral, como o comerciante faz de suas perdas e seus lucros, e vos asseguro que um lhe renderá mais do que outro. Se puder dizer que o seu dia foi bom, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar de uma outra vida. Fazei, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias visando acumular aquilo que vos proporcione o repouso na vossa velhice? Esse repouso não será o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, o que representa esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, comparado àquele que aguarda o homem de bem? Para isso, não valerá a pena fazer alguns esforços? Eu sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, pois queremos fazer-vos compreender este futuro, de maneira que não possa deixar dúvida alguma na vossa alma. Foi por isso que, primeiramente, chamamos a vossa atenção, através de fenômenos capazes de vos impressionar os sentidos. Em seguida, nós vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de difundir. Foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Santo Agostinho, que maravilha, né? Santo Agostinho, ele é, para nós, uma inspiração, até pela conversão dele, pela história com a mãe dele, Santa Mônica, né, a vida dele, aquele livro As Confissões de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, quando nos diz que o autoconhecimento é tudo, e Joana vem com esse material. Então, o que a gente pode dizer? Ah, mas e se eu não acreditar em Deus? Aí fica mais complicado, né? Deus é o Criador de tudo e de todos. Eu vou ler uma frasezinha deste livro, Refletindo a Alma, só para a gente pegar o gancho com Santo Agostinho. É o capítulo 2, por Cláudio Sinotti, o esposo da Iris Sinotti. Eles são um casal que estudam Joana, tem muito material. Imagina, a gente são psicólogos, né? São muito grata ao Cláudio e à Iris Sinotti por muito material que eles deixam. Eles são da Mansão do Caminho, né? Conexão com todo o material de Joana de Ângeles. Então, a gente vai citar essas pessoas maravilhosas que estudam com seriedade, que nos ensinam, que divulgam a doutrina, porque, como diz Emmanuel, a maior caridade é divulgar a doutrina. E o que é a doutrina? É a imortalidade, é que nós somos amados por Deus, independente de sermos bandido, bonzinho,
sermos uma mosca ou sermos um ser humano. Deus nos ama. Né? Então, olha aqui, Cláudio Sinotti. A princípio, pode parecer estranho falar em psicologia com alma, tendo em vista que a palavra grega psique significa alma, e que a psicologia deveria ser efetivamente o estudo da alma. No entanto, constatou Carl Gustav Jung, a onda de materialismo que dominou as mentes no final do século XIX deixou fortes marcas no campo da psicologia. Então, a gente quer aqui desmistificar materialismo. Eu não sou o meu corpo. Quem não lembra daquelas primeiras aulas? Perispírito, espírito e matéria. Então, Joana, ela vem nos dar um oceano de compreensão que nós somos espíritos e o inconsciente e a própria psicologia, como falou Carl Gustav, a psicologia, o termo psicologia é o estudo da alma. E por que a maioria dos psicólogos ficaram materialistas? Né? E por que o preconceito, ainda tem isso, né, Carla? O preconceito com o lado religioso. Muito. Então, a gente trouxe Santo Agostinho, porque é o casamento, ciência, religião. É muito importante os 3 aspectos da doutrina espírita que nos levam a uma filosofia de vida, ou seria a filosofia unida com a religião nos traz a ciência, porque elas estão todas emaranhadas. Eu sou um espírito imortal. Eu estou Márcia. Eu estou, então, Carla. A gente vai trabalhar, fazer um ping-pong aqui com Plenitude, com todos os livros, mas para libertarmos do sofrimento, da incompreensão, da falta de confiança em Deus. Se eu confio, seria até uma equação. A confiança aumenta, o sofrimento diminui, não é? Não é? Porque se eu confio, a minha dor física vai perdendo o sentido, não que ela desapareça, a não ser que eu faça um tratamento médico, ou um tratamento homeopático, ou um tratamento espiritual. Aqui ninguém condena tratamentos e a gente recomenda, né, Carla? Recomendo. O uso de medicação nunca para deixar as estado medicações. depressivo, nunca. Uma visita no teu médico, no teu psiquiatra, no teu psicólogo, no teu clínico geral, no teu neurologista. Mesmo fazendo cirurgia espiritual ou tratamento na casa espírita, não pode deixar nunca. Nunca substitui, né, a compreensão. São vários níveis de entendimento. Então, essa nossa ideia aqui, que é apresentação e objetivo, é para clarear as nossas dores. Né? Então, tu quer complementar com alguma coisa, Carlinha? A pergunta 919 do nosso amado Santo Agostinho, de Hipona. Não. É porque assim, é Não? mais fácil a pessoa ver no outro e não olhar ela, né? Geralmente a pessoa aponta o dedo sem olhar para dentro, porque é mais fácil você ver no outro. Então, esse exame de consciência às vezes deixa a pessoa meio com muita culpa, né? Gera culpa, então as pessoas preferem não olhar para dentro. Então, aí resolvem virar para a parte materialista, achando que o consumismo vai suprir aquilo que não é dentro, não é fora. Por isso a Joana ajuda a gente a entrar, né? A fazer a reforma íntima, a trabalhar nossos sentimentos. E eu conheci Joana através da pandemia. Quer dizer, eu já conhecia, mas como eu tive uma época muito doente, fiquei em semicoma durante 13 anos, então foi uma retomada da minha vida e a Márcia caiu. Uma retomada da minha vida, eu comecei a ler Joana,
a fazer os estudos da Merges, do Rio Grande do Sul, né? E estudava, acompanhava a plenitude, o estudo do livro, acompanhava outros, né? Que eles vão um atrás do outro também, né? Vidas Vazias agora, mas é com Cláudio Sinotti e a Iris Sinotti. E fui lendo, só que eu não conseguia. Eu tive muitos anos tetraplégica, paraplégica, e aí isso foi ajudando a me melhorar também por dentro, né? Então foi uma reforma global, né? Isso, Francisca. A pessoa foge de si mesma. É mais fácil fugir de si, porque encarar a própria consciência, que é a, a lei de Deus, está na própria consciência, né? Como fala no Livro dos Espíritos. Então, é mais fácil a fuga, né? Do que você enfrentar seus verdadeiros medos, né? Seus verdadeiros. O mais difícil inimigo é o seu mesmo, né? Aí está passando de novo a Gisele. A Francisca falou que foge de si mesma. É verdade. As pessoas preferem procurar fora o que está dentro, né? Deus está no meio de nós, né? A gente tem que procurar dentro. Então, esse mapa de Santo Agostinho, é como Joana diz, né? A Elizabeth Alves Cabral. E o sentimento de culpa paralisa, é isso mesmo. Nessa passagem de Santo Agostinho, como colocar em prática a interrogação da consciência? Sim, tem sim. Tem alguns livros que falam de como perguntar à consciência. Eu acho que começa o mais simples, é você fazer seu autoexame mesmo, né? Tem sim, tem o autodescobrimento, uma busca interior, reforma íntima, vida, desafios e soluções, que fala sobre isso. O sentimento de culpa paralisa. Então, por isso, muita gente prefere entorpecer os sentidos, né, que fazer essa verdadeira busca, né? Se perguntar o que a gente fez de errado, se a gente no outro veria como que veria no outro. É mais fácil a gente jogar essa figura para uma fácil pergunta, é só a gente colocar no outro. Como que você veria esse defeito no outro? Será que você julgaria bom, ruim, aprovável diante de Deus, um bom sentimento ou ruim? Se for ruim, é ruim de tudo. Então, você tem que se autoburilar com isso. Então, é bom pedir sempre antes de dormir, fazer esse exame de consciência e pedir ao seu anjo guardião, seu espírito protetor, os seus guias, e a Deus que te orientem. Aí a resposta aparece, né? Isso daí eu faço, assim, nem sempre o encontro de não é na hora que a gente quer, é a hora que aparece a resposta da sua pergunta, né? Mas quando não, a Nilceia está falando aqui, ó. Quando não administramos os desafios eles se transformam em conflitos existenciais, é verdade. E aí é uma bola de neve, né, Nilceia? Esses conflitos geram complexos e os complexos atuam independente de nossa vontade. Nem que assim, complexo de inferioridade, complexo de culpa, né? E eu anotei sobre isso, quer ver? Olá, minha amiga, boa noite, minha amiga. A Márcia está voltando, a gente está tentando aqui ver, pronto, agora ela está aí. Aqui está Oi, um Marcinha. temporal.
Aqui está um temporal. Aqui está só trovejando. Então, Belém... E às vezes acaba a luz quando é assim, mas tudo bem. Não, ainda vou dizer para vocês, aqui ainda pode faltar luz. Aqui ainda pode faltar luz. Se faltar, você vai pelo... Tem outro meio. Eu peguei o celular, eu estava pedindo o celular da Gisele. Mil desculpas, queridos, mil desculpas. Imagina, eu estava aproveitando para falar algumas coisas. Eu falei do meu caso, mais ou menos, que eu estive em semicoma durante 13 anos e que a Joana me ajudou nesse período. E eu estudava as lives do Amerges, né, lá do Rio Grande do Sul. Eu estudava a psicologia de Joana, né? O Plenitude, eu comecei a estudar, porque eu não conseguia nem... Eu tive tetraplégica, paraplégica, eu não conseguia nem segurar um livro. Então, pedir às vezes para as pessoas para lerem é meio difícil, né? Aí eu comecei a escutar audiobook, né? Já tem pergunta no ar, Márcia. Ó, quando você não estava ainda, a Francisca falou que se teria algum livro que falasse desse assunto. Quer ver aqui, ó? Não, foi aqui. Ela falou que a gente foge de nós mesmas, que aí, sobre o negócio de Santo Agostinho, né? Que eu falei que é mais fácil procurar fora do que dentro. Aí ela falou, fugimos de nós mesmos. Aí a Elizabeth Alves Cabral falou, nessa passagem com Santo Agostinho, como colocar em prática a interrogação da consciência? Se tem algum livro de Joana que fala desse assunto. Eu disse que tem o autodescobrimento fala, né? Ou não? Conflitos Vida, desafios e existenciais. soluções. Vida, desafios e soluções. Na verdade, a Joana, além dos livros da série psicológica, ela tem outros livros que iluminam a nossa... Olha, Amor embatiza Momento amor... de saúde e consciência. Consciência. Momento de paz e saúde, né? Mental. Iluminação interior. Iluminação interior. Como é o nome dela? Coloca de novo aí para eu falar com ela. Sim. Elizabeth. Boa noite, Elizabeth. Elizabeth, esse processo de estarmos fora, ele é natural do ser humano, ele é o nosso nível de consciência. A gente não busca ainda o mundo interior. É natural. O sentimento de culpa paralisa. Então, você já está se questionando. Olha aí que maravilha, você já sente essa culpa. E por que a culpa? Todos nós erramos. Jogue a primeira pedra aquele que está sem pecado. Então, o sentimento de culpa, a culpa tóxica, ela paralisa o ser humano, ela pode paralisar uma reencarnação, 2, 3 reencarnações. Você tem que descobrir a origem da culpa, o porquê disso. Se você está se auto-boicotando, se você está se desconhecendo. Então, é importante uma terapia, ou importante uma autoterapia, ou importante livros de autoajuda. São tantos, até a gente indica até o Augusto Cury, que é muito bom. médico evangélico, né? Eu acho que ele é evangélico, ele não é católico, ele é evangélico. Não. Livros maravilhosos. Ele então, antes era ateu, agnóstico, e aí depois ele foi descobrindo pela psicologia, né? Então, todo o evangelho de Jesus é um compêndio de psicologia. Quando a gente pegou aqui a passagem do Carl Gustav Jung, né, do Sinote falando que a palavra psicologia é o estudo da alma, o Carl Gustav, aí vamos entrar já num detalhe crucial. O Jung, junto, hoje em dia, a equipe de Joana na parte espiritual, ela estudou 50 anos, não foi 50 anos com Jung, eles trabalham na pátria espiritual. Não existe uma alma, olha lá,
né? No sentido real, não é a manifestação, é o produto, alma, espírito, sem conexão religiosa. Nós somos intrinsecamente espirituais, que fomos criados por Deus. Então, a manifestação do ser humano, ele tem livre-arbítrio. Ele pode dizer que ele não acredita em nada, ele pode dizer que ele é ateu, ele pode dizer que ele duvida, ele pode dizer que ele quer morrer para sempre. Mas, psicologicamente falando, nós não somos espíritas, nós não estudamos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nós não acreditamos, confiamos e temos a certeza, cada um de nós, com uma fé relativa ao seu entendimento, à sua vivência, à sua idade espiritual. Então, eles, em conflitos O que a existenciais. Nicéia falou é verdade. Ó. Quando não administramos os desafios, eles se transformam em conflitos existenciais. Aí eu estava falando dos complexos, né? Que vão se acumulando, é uma bola de neve, né? E os complexos ficam profundos e atuam inconscientemente, não é assim? Então, a libertação, por que o Evangelho liberta? Por que a verdade liberta? Porque você vai se desprendendo do trauma. Ele vai deixar de existir? Você ressignifica, né? Ele vai... Olha, pelo esclarecimento real, Tem o uma livro pergunta. de Joana, de ajuda pessoal, alivia consolando sem simulacro. Isso. Porque a dor, o sofrimento, eles são alavancas de entendimento para Deus. Se cada um de nós... Carla, quer terminar a falar do teu testemunho? Porque... Da minha vivência? Então, eu tive que ressignificar o que todo mundo falava, que eu não ia mais voltar. Não ia, quando em 2015 os médicos reuniam minha família e falavam que eu não passava daquela semana, e foi aquilo tudo. E para mim, eu falava, gente, eu não vou a lugar nenhum. E eu estava conectada, né? Eu sabia que eu já era espírita, né? Eu sou espírita desde pequena. Então, para mim estava tudo bem, porque aquilo ia passar, e eu fui ressignificando na minha cabeça, antes de conhecer a psicologia de Joana, mas talvez ela já estivesse atuando nos bastidores, né? Porque eu ressignifiquei tudo, que aquilo, apesar de estar assim, aí a gente tenta ver o que melhor pode fazer, né? Eu não conseguia mexer os braços, as pernas, e fui voltando aos poucos, né? Hoje em dia eu ando, hoje em dia eu voltei ao normal, só com algumas restrições, alguns cuidados, mas todo mundo tem que ter cuidado, né? Então eu acho que está tudo bem. Não tenho, só tenho gratidão a tudo. Eu vou dizer para você, a minha mãe, eu estou na casa dela, a minha mãe foi órfã de mãe. A minha mãe sempre foi muito nervosa, muito medrosa. Ela teve 4 filhos, 2 casais. Então, eu não tive como não ter. Aí vai ser a genética, vai ser a sintonia e a afinidade espiritual, vai ser a prova, a expiação. Olha aí, tá vendo? Cada caso é um caso. Vai ser meu livre-arbítrio, mas eu tenho uma natureza nervosa. Então, por exemplo, quando eu caí aqui à internet, eu já fiquei, né? Aí eu digo para mim, essa voz que vem, te acalma, segura a tua onda. Uhum. A Joana, ela vai o tempo inteiro, pode parecer até repetitivo. Tem, por exemplo, novos livros aí, tem o Vida Plena,
Eu ainda não peguei no livro Vida Plena, mas eu tenho Vidas Vazias. São livros recentes de Joana. Então, ela sempre vai enfatizando: você é filho de Deus, você é além dos teus problemas. Tudo isso passa. A gente pega Chico com a mensagem, né, da Santíssima Maria, Mãe, né, Nossa Senhora, que disse para Chico: tudo passa, tudo passa. Mas nós temos essa natureza de ver o horizontal. Olha a cruz. O horizontal, o terreno, mas olha o céu. A cruz de Jesus nos aponta para o céu, nos aponta para a Elevar luz, o pensamento. elevar o pensamento. O exemplo da Carla, que mesmo pessoas falando que ela não ia voltar a andar, que ela não ia sobreviver, que ela não ia, que ela não ia, que ela não ia, algo nela, ela espiritualmente acreditava que ela iria conseguir. Eu Ela sempre sabe, dizia que eu ia voltar. olha aí. É a Olha aí, vontade também, como o Leon Denis fala, né? A vontade é o maior átimo, né, que a gente tem é uma para força, materializar, né? uma força, uma potência da alma, a usando o potência. termo de Denis, sem a vontade. Aí a gente pode até pegar um exemplo. Vários filhos, uma família numerosa, todos estão numa situação relativamente com dificuldades financeiras, sociais, sem apoio, não tem família, a mãe é empregada, lavadeira, e são muitos filhos. Mas tem um dos filhos ali que resolve estudar. Tem outro filho que tem vontade de aprender música. Tem a maioria deles está querendo ficar por ali, não está querendo fazer nada, está querendo se divertir. Né? Então, esses que saíram dessa vida, que transcenderam a realidade financeira, social, econômica, e um foi para a superaram, música, né? se superaram. Mas, se a gente está no estudo sistematizado, e eu tenho maior trauma dessas coisas, olha lá, para quem está aí escutando, nos estudos sistematizados, no início da nossa vida, da doutrina espírita, as pessoas... mas o João, que foi estudar, e o José, que foi estudar música, eles já eram espíritos evoluídos. Os irmãos que ficaram no tráfico, que ficaram sendo aviãozinho, esses estavam... Então, as pessoas estão sempre desconsiderando o livre-arbítrio. Elas estão sempre desconsiderando. Então, com o estudo de Joana, e como parafraseando palavras do próprio Divaldo, se tem 1000 pessoas que vão passar por uma doença e tem uma entre 1000 que vai superar, escolha ser a pessoa que vai superar. Você pode, em tese, nem superar a doença, mas você curou a alma. Então, Joana é, para nós, a cura da alma. A cura da alma, porque o corpo ele pode morrer agora. Eu posso pegar um raio aqui, se o para-raio não funcionar aqui do prédio, que está um temporal. Mas a alma, eu estou buscando a cura da minha alma. É deixar de fofocar, deixar de jogar pedra nos outros, deixar de ter inveja, de ser mesquinha, maledicente. O egoísmo que é a chaga, né? O orgulho, egoísmo, o personalismo, achar que eu sou melhor que os outros. E mais, voltando a dizer para vocês, aqui eu e Carla, aqui ninguém é dona da verdade, aqui a gente reconhece que precisa muito dos livros, das palestras do YouTube, das palestras do canal, da Web Rádio Estação da Luz,
todas as web rádios que estão aí divulgando a doutrina espírita. Nós precisamos das aulas, precisamos uns dos outros, precisamos compreender que o que eu sei, às vezes, não é suficiente, eu preciso entender o outro. Então, tudo que sei é que nada sei. O Evangelho na prática, a Joana vem sem o simulacro, pegando a palavra, né, da nossa colega, sem enrolação. Ela fala da dor, ela fala da dor. Olha aqui o plenitude, né? O plenitude. Passar incólume ao sofrimento é a grande meta que todos perseguem. Todo mundo quer chegar numa clínica, me dá um remédio para eu emagrecer. Eu quero emagrecer em 5 dias. Agora está rolando ainda a injeção. Eu quero ficar boa do meu problema tal, eu quero isso, eu quero aquilo. Não entende que esta debilidade veio por alguma razão espiritual. Então, a Joana desmistifica a problemática do afastamento nosso de Deus. Deus é a fonte primária, é a causa incausada de todas as coisas. Deus não foi criado, ele é o Criador. Então, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais nós vamos ter saúde espiritual. E a saúde física é o reflexo da espiritual. Se eu tenho uma compulsão, que pode ser desde vícios alimentares aos vícios de droga, álcool, tudo isso a gente vai morais, né? Vícios, todos são reflexos. Maledicência. São reflexos das nossas chagas morais. Então, aqui, a apresentação e o objetivo é estar com você no bate-papo, né, nessa salinha, eu na minha sala, a Carla, mas vamos colocar outras colegas, quem do nosso grupo, que a gente estuda. Joana, já fizemos o estudo do Jesus e a Atualidade, do Homem Integral e do Autodescobrimento. Então, já passamos por plenitude em outras épocas, mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho, ele é a fonte. Né? Olha aí. E esse teu Evangelho é do Leon Denis. Né? Ele é o Evangelho que ainda tem um linguajar, né? Mais facilitado. Melhor. Maravilhoso. Mas eu gosto de também explicações do rodapé, maravilhoso. Então, a gente está aqui na apresentação hoje, no momento com Joana, agradecendo a Divaldo Pereira Franco, a Mansão do Caminho, e todos esses ensinamentos, que é para... Olha, seria grosso modo, seria assim: Márcia, Carla, não tenta ser Santa Teresinha, não tenta ser Maria de Magdala. Fica feliz sendo Márcia. Fica feliz sendo Carla. Te envolve com a tua vida interior. Curte até os teus defeitos para poder acolhê-los, abraçá-los, e daí dirimi-los, e daí minorá-los, daí reduzi-los. Eu tenho um lado meu tão chata, mas ao conviver com o lado chata, eu vou acolhendo e vou melhorando, eu quero ser menos chata. Qual seria um defeito teu, Carla, que se tu te importa de Eu sou muito apressada em fazer as coisas, isso é um defeito, ser perfeccionista. Agora já não sou mais, eu já entendi porque isso e já aceito não ser. E esse negócio de superação me levou a exigir muito de mim, a me cobrar, e me cobro muito. Mas eu estou aprendendo a me respeitar. Então, por isso eu tive uma compressão medular agora, né? Por eu não respeitar os meus limites e não dizer não para os outros. Esses são os defeitos que eu estou acolhendo e entendendo que precisa ser entendido. Por exemplo,
quando eu tiver compressão, que eu estou com uma compressão medular, tem dias que eu estou mais dormente, tem dias que eu não estou, hoje o ombro está ruim, mas a gente vai contornando, né? É aceitar, aceitar mesmo, né? Entender o Acolher. porquê, acolher, né? Isso Eu entendo que você está tem um aqui, eu momento. entendo essa limitação, vou fazer o que eu posso. Hoje eu não posso muito, mas o que eu posso eu faço. É pouco, mas é alguma coisa. É mais do que eu fazia ontem, então estou feliz. Estar livre, né, como o Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Eu me imaginava Né? como ele. Eu falei, daqui uns dias eu acho que eu vou de cama mesmo, porque não está indo nem de cadeira, vou de cama. Eu vou imitar o Jerônimo. O Amazonas Hércules, né? E Jesus Gonçalves, e são Jesus tantos Gonçalves. com exemplos de que transcenderam a dor, o próprio Francisco de Assis. Isso. E Francisca Francisca, falou. isso Entrego, mesmo, acolho e agradeço. isso. Tudo está querendo te dizer, porque Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, E o Deus é que todo amor. sentimos é uma expressão inconsciente de alguma coisa que a gente precisa ver. O corpo te avisa, às vezes você não respeita. Né? Eu não respeitei o limite quando o meu pé quebrou, e aí isso foi levando uma compressão, e daí eu comprimi um nervo e deu uma síndrome no sistema nervoso central, alterou tudo, e aí fui para uma cama, e foi assim, por quebrar um pé, mas é porque eu não fui enxergando sinais, continuei trabalhando, continuei indo para a casa espírita, continuei. Não, eu posso, eu aguento, eu isso. Eu não respeitei meu recolher. Por que você está doendo? Por que eu quebrei? A Uma dor no limitação. fígado, quer dizer, o fígado não dói, né? O fígado ele incomoda, o estômago dói, o intestino prende. Olha, a cabeça ela lateja, a garganta arranha, a pele coça, arde, cada somatização, cada vez que nós temos alguma coisa que nos contrariamos, aí a gente pega Santo Agostinho. Por que eu estou contrariada? É o meu orgulho? Ou será que eu estou me colocando? Por exemplo, a Francisca, esquecemos que somos espíritos, mas estamos no corpo, e o corpo é uma roupa. O corpo nos ensina. O corpo ele é o Ele não dá, nosso ele tem limite, ele mata-borrão. tem dor, ele tem limitações. A gente precisa dormir. O espírito não precisa comer, dormir, ir ao banheiro, se alimentar. E é um alarme, é um alarme. Então, a gente vai destrinchar do nosso jeito informal, esse seria a nossa apresentação de hoje, como somos espíritos, como vivemos como espírito. E não é místico, é a vida hoje. Hoje, o melhor dia é hoje. O melhor presente é o momento presente, é hoje. Nós somos merecedores do banquete, a parábola do festim de bodas. Fomos convidados a desfrutar. Jesus é o amor. Jesus trouxe o amor para o planeta Terra. Jesus é o nosso exemplo, modelo e guia. Então, antes de eu começar com a prece final e nossas considerações, quais são as tuas considerações finais? A gente vai voltar, estou avisando, dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro. E aí, Carla, quer fazer suas considerações, que aí eu faça a prece final e a gente... Não sei se deu para as pessoas entenderem que a base, voltando, repetindo, é o título, é o livro Libertação do Sofrimento, com o índice do livro Libertação do Sofrimento, entendeu? O meu, olha,
Metida Snob, autografado por Divaldo Franco. Olha, vocês estão vendo? Autografado em 2009. Autógrafo. Olha aí, 2009. Então, mas vamos usar toda plenitude, homem integral, autodescobrimento, ser consciente, mas a base é a libertação do sofrimento. Então, Sim, acho que é melhor você já começar a prece, porque o tempo já está acabando. 3 minutinhos. 3 não, 2 e... Mandar um teu tchau. E 20. Carla. Então, olha, eu agradeço, né, tudo. Eu acho que é gratidão mesmo a palavra. A gente está no momento presente. Isso ajudou a estar no momento presente. A Francisca agradecendo. Obrigada, amigas, pela conversa boa. Realmente, é o bate-papo e vai passando a hora, a gente nem percebe. A aula é assim também, né? Então, é isso. Eu acho que está no momento presente, a gente se respeitar, a gente entender o porquê de cada coisa que acontece na nossa vida pessoal. Para a gente, o que para mim significa isso? Por que isso está acontecendo? A gente se pergunta mais, né? E daí partir para a ação. O que eu posso fazer para melhorar? É isso. E ninguém tem o direito de interferir no teu emocional. A gente se liberta. A Joana é a ajudante para a chave. famoso... A chave para a libertação daquela gaiola. Lembra o apóstolo Paulo, quando fala dos aguilhões, né, e todos eles falando, o próprio Jesus. Somos todos filhos pródigos. Estamos todos voltando para a casa do Pai. Então, vamos imaginar essa volta para a casa do Pai com o coração cheio de gratidão, porque estamos aqui, não temos palavras, Tavares, para agradecer a possibilidade, a oportunidade tão singela de podermos estar neste momento, no dia 6 de janeiro, dia de Reis, né? Muito lindo, muito lindo. Reis. Agradecer a Lucéia, agradecer ao Jesus misericordioso. Nos abençoe, Senhor, neste momento de luz, em que agora, escutando Ave Maria, podemos sintonizar com nossos próprios corações, auscultando os nossos anseios, as nossas questões. Ó Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, queremos melhorar hoje, queremos te buscar para iluminar nossas vidas, queremos sentir o próximo, queremos compreender que o outro, como eu, somos todos cheios de defeitos. Nos ensina, Senhor, a sermos humildes, a sermos generosos, a sermos misericordiosos e indulgentes, a não jogarmos pedra, a não pisarmos nos outros. Jesus amado, esteja conosco, esteja agora na casa, no lar de Carla, e todos aqueles que passarem por esta live, que receba de Deus, amado, onipotente, onipresente, essa energia benfazeja, a energia dos corações, dos espíritos bons, bondosos, alegres. Te rogamos, Senhor, por todos que nesse momento estejam sofrendo, as crianças desaparecidas, as crianças doentes, as mães que perderam os filhos que perderam as mães, aqueles que estão presos, aqueles que estão internados, aqueles que estão queimados, aqueles que estão em surto, aqueles, Senhor, que estão pensando em fazer o que não deveriam fazer, aqueles que estão na angústia, no desespero. Tu, Senhor amado, através de Jesus, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida, Tu
Tu ilumina o planeta, nos dando esperança, confiança. Amanhã será melhor que hoje. Sê conosco, Jesus. Mais uma vez, obrigada, Web, Estação da Luz. Mais uma vez, obrigada, Carla querida. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Sê conosco. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Tavares. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.